Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma suposição que fizeram sobre mim e eu vou te contar como que era a minha alimentação antes de eu conquistar esse corpo que eu tenho agora, com a alimentação que eu tenho agora. Claro que a gente é sempre uma constante evolução, mas será que a Nutri aqui foi sempre saudável? Vamos descobrir nesse vídeo, espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E eu liberei uma caixinha de perguntas no meu Instagram hoje e eu coloquei pra vocês suposições sobre mim que eu ia responder lá. E uma das suposições me chama muita atenção e que falou assim, que você sempre foi querer ter uma vida leve e saudável. Isso fez eu pensar se eu sempre fui saudável ou não. E eu comecei a lembrar que sempre buscar uma vida leve e saudável, eu sempre busquei. Mas nem sempre eu fui saudável como eu sou hoje em dia, e eu acredito que tudo na vida é uma evolução, que eu ainda posso ser mais saudável ainda, no sentido de que eu sempre vou estar evoluindo, sempre vou estar querendo agregar uma coisa a mais, sempre vou estar querendo mudar alguma coisa, e eu acho que a gente é assim, né, uma eterna evolução, uma eterna metamorfose. Mas eu fiz parar pra pensar que, assim, quando a Bruna entrou na faculdade, ou a Bruna antes da faculdade, que não era nada saudável, apesar de que eu achava que eu era saudável. Então, assim, eu fui uma criança que cresci em um lar que sempre buscou saúde. Então, a minha mãe sempre buscou ter muita salada, muito legume, muita verdura. Apesar de que eu lembro muito bem que eu era pequenininha e que minha mãe fez uma reeducação alimentar, quando virou moda a reeducação alimentar, que ela fez e ela começou a incluir mais salada, porque a minha casa tinha, assim, alface e tomate, sabe aquela coisa? Alface e tomate sempre a mesma coisa? De vez em quando uma cenoura ralada, uma beterraba cozida, mas sempre era alface e tomate. Minha mãe passou por um processo de reeducação alimentar, eu lembro que na época ela perdeu, assim, muitos quilos por conta disso. E eu lembro de ver que tinha, por exemplo, bife frito para todo mundo, da minha mãe era grelhado, ele era feito separado. Tinha bem mais salada do que o usual, que minha mãe começou a comer, tipo, queijo branco, peito de peru, essas coisas que na época se achava que era saudável. E eu lembro que no começo eu dava bola, e depois, quando eu cheguei lá pelos meus 10, 11, 12 anos, tive a fase gordinha. Todo mundo na minha família tem essa fase, tá? Tipo, dos 10 aos 12 a gente fica meio gordinho, e depois dos 12 anos a gente acaba emagrecendo, entra na puberdade, enfim. E foi o que aconteceu comigo. Então, na minha fase de gordinha, eu tinha muita preocupação com o meu peso. Então, eu comecei a comer essas coisas que a minha mãe comia. Tipo, eu queria comer pão integral, mas eu não gostava. Queria comer queijo branco, mas eu não gostava. O banquete de peru, mas eu não gostava. Tentava comer fruta. Eu lembro que eu ficava contando e dava contar se eu comia as 3 frutas por dia. Mas eu comia muito industrializado ainda. Levava de lanchinho pra escola, bolachinha recheada. Na época não tinha Oreo, era negresco. Eram umas negresco assim que vinham tipo 4 bolachinhas. Eu levava clube social, levava suco de caixinha, todinho. Isso fazia tipo parte da minha vida. Comia croissant no lanche da escola, apesar que eu levava muito lanche de casa. Mas não era lanche de casa feito, era lanche de casa comprado, sabe? Então, tipo, não valia muito... Não. Mas, enfim. Depois eu comecei... claro, foi evoluindo. Eu já fiz dietas loucas, inclusive quando era criança. Eu tinha acesso a revistas. Minha mãe sempre assinava a Cláudia. E na Cláudia tinha umas dietas bem loucas, assim, né? Hoje em dia eu vejo como elas eram loucas. Tipo, a dieta do sorvete, dieta do ovo. E eu fazia porque eu achava legal. A minha mãe deixava porque ela sabia que não ia passar de 2 dias. E realmente... não passava de 2 dias. Mas só pra, tipo... E eu lembro... Foi legal porque foi um período de experimentação, né? Eu fui experimentando isso. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda levava bolachinha recheada de lanche pra faculdade de nutrição. Tipo, hoje eu vejo como isso era um ultraje, né? Mas na época eu levava. Levava bolachinha pronta. Depois eu comecei a mudar muito os meus horários por causa da faculdade, né? Então, tipo, a faculdade começava às 8 da manhã. Eu tinha que tomar café em casa antes de sair, então, tipo, era 6 horas. Quando era 9 horas da manhã, que era o nosso intervalo, 9 e 10, eu tava verde da fome. Eu queria comer um pão de batata, sei lá, uma mini pizza. Não queria comer uma fruta. Então eu comecei a mudar muito os meus horários. Eu comia um lanche maior, tipo às 10 horas, meio-dia eu praticamente não almoçava, ou não almoçava, esperava almoçar em casa 1h30, chegava em casa 2 horas quase, ou pegava o ônibus 1h30. Eu chegava em casa, era tipo o quê? 2h30, quase 3 horas, daí eu ia almoçar, ou tipo comia um lanche, um ovo cozido, sabe? Meus horários mudaram todos. E claro, né, gente, com a nutrição na faculdade, a gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, e aos pouquinhos eu fui modificando, eu fui começando a perceber que esses lanchinhos que eu levava não era legal, comecei a levar fruta, comecei a estruturar melhor o meu dia. Eu lembro que na faculdade a gente tinha uma aula que a gente teve que montar uma dieta pra nós, e tivemos que seguir por uma semana aquela dieta sem furar. Pro professor, era uma tarefa de casa, pra gente ver como é que os pacientes se sentiam. E
E aos pouquinhos eu fui melhorando a minha alimentação. Conforme eu fui aprendendo as coisas, fui tirando, por exemplo... Aí eu comecei a perceber que bloquete de peru e peito de peru não tinha nada de saudável. Eu comecei a ver coisas industrializadas que eu comia com frequência que não era legal. Fui tirando, fui trocando e ajustando os meus lanches também. Pouquinhos eu fui melhorando minha alimentação. Fui começando a tirar industrializado, colocando mais fruta, mais salada. Eu lembro que eu não gostava de folhosos, eu gostava de legumes só. Conforme eu fui aprendendo a importância deles, eu comecei a melhorar minha alimentação. No começo da faculdade, eu tomava refrigerante esporadicamente, cortei completamente. Suco de caixinha, cortei completamente. Comecei a organizar a minha alimentação e comecei a achar um equilíbrio ali conforme eu ia aprendendo. E conforme eu fui depois saindo da faculdade e indo para a vida profissional, é engraçado, porque a gente ensina muito para os pacientes, mas eles também ensinam pra gente. Então, cada etapa da minha profissão, eu ia aprendendo um pouco mais, eu ia mudando a minha alimentação também quanto a isso. Ia aprendendo a me organizar, aprendendo a me... Porque eu precisava passar isso para os pacientes, eu percebi que eu precisava fazer isso primeiro também. Então, eu comecei a ter mais determinação, a praticar atividade física com frequência, a colocar isso como um compromisso pra mim. Faz parte da minha agenda, né? Tá lá o compromisso. Treino de hoje, caminhada de hoje. Então eu preciso fazer os dois. Ou, né? Tem dias que eu não faço a caminhada, mas o treino todos os dias eu faço. Os dias que eu consigo fazer a caminhada, ela tá como compromisso também. A minha alimentação, eu preciso fazer as refeições que eu preciso fazer, então eu me organizo pra isso. E aos pouquinhos eu fui montando esse meu dia a dia. E eu consegui trocar, né? Passar todas aquelas transformações de corpo que eu já mostrei aqui pra vocês, enfim, e eu tô sempre em evolução, sempre melhorando. Mas não, a Nutri não foi sempre saudável e eu tô sempre buscando cada vez mais saúde. De mais ou menos 1 ano e meio pra cá, eu troquei minha alimentação pra vegana, né? Fiz uma transição. Primeiro uma coisa vegetariana, comia peixe de vez em quando, parei com peixe, depois parei com qualquer coisa que é leite e ovos. Foi uma coisa muito natural pra mim, mas foi aos pouquinhos também. Hoje em dia eu tô com vegetariana estrita, né? Não consumo nada que tem ovos e leite. Mas foi todo um processo, então foi toda uma evolução. Se você tá nessa vida de evoluir a sua alimentação, lembre-se que para todo mundo é assim, inclusive para quem é nutricionista, então a gente vai passando por um processo, é normal e é muito gostoso também. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, um super beijo, até a próxima. Tchau!